Então, vamos lá. Projeção de uma planta de um prédio está na escala 1:500. Sabendo-se que o corredor de acesso para a portaria do prédio está representado na planta com comprimento de 6 centímetros, qual será a dimensão real desse corredor imenso? Então, quando ele fala que em planta o acesso tem 6 centímetros, o que ele fez? É como se ele tivesse uma planta de uma casa, ele viesse com a régua e pegasse esse comprimento aqui. Qual que é esse comprimento aqui da minha régua? Então, esse comprimento aqui, ó, seria o comprimento do acesso, por exemplo. Seria essa linha vermelha. Então, quando ele fala que ele pegou, foi lá no desenho dele, lá na planta topográfica, no projeto arquitetônico, pegou o escalímetro e veio e mediu 6 centímetros de comprimento aqui, eu basicamente vou ter o quê? Eu vou ter qual é o comprimento que nós temos aqui. Então, quando ele me fala que esse comprimento aqui vale 6 centímetros, medido no desenho, ele quer saber quanto que isso equivale no real. Então, tem uma fórmula que eu mostrei para vocês, que é a fórmula da escala. O que a fórmula da escala fala? A escala vai ser igual ao D minúsculo sobre D maiúsculo. Onde D minúsculo é a distância medida no desenho. E D maiúsculo é a distância real. Ok? Então, quando ele me dá 6 centímetros, ele me deu a distância o quê? Que foi medida lá no desenho. O que vai ser, então, a minha distância real? É só aplicar a fórmula direto. A escala, ele está falando que é 1:50. Então, se eu pegar 1 e dividir por 50, ó, desculpa, 500, e colocar igual, então o E, que é a escala, é 1:500, ou seja, 1 dividido por 500. Vai ser igual ao Dzinho minúsculo dividido por D maiúsculo. Quanto que vale o Dzinho minúsculo? 6 centímetros, que é igual dividido por D maiúsculo. Ou, se eu tentar fazer com lápis, talvez fique melhor. Então, 1 não vai dar direito. Não. Então, 1:500, que é a escala, vai ser igual a 6 Dzinho sobre D maiúsculo. Quando vocês multiplicar invertido, deixa eu ver aqui, se eu pegar um formulário aqui, poxa. Então, olha só. Estão visualizando a minha tela?
Negativo. Não. Vou cortar aqui. Então, voltei aqui. Então, eu fiz lá no Paint para tentar mostrar em forma de fração, para ficar mais fácil, talvez vocês entenderem. Então, a minha forma escala é igual a Dzinho mais dividido por D maiúsculo. Então, o que é minha escala, ué? É 1 sobre 500. É o que está antes da igualdade, para vocês aqui. É igual ao D minúsculo, que é 6 centímetros. 6 centímetros é a distância que eu peguei com a régua, com o escalímetro, e fui lá na planta e medi. E D maiúsculo, então, é a distância real. É quanto que vale isso na realidade. Seria basicamente isso. Então, eu tenho essas duas frações. O que eu fiz? Quando eu multiplicar invertido, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que D maiúsculo vai ser igual a 6 vezes 500. Vai me dar um valor que D maiúsculo é igual a 3.000 centímetros. Ok? Por que deu centímetros? Porque eu entrei com a unidade de centímetros, que foi o que eu medi lá no mapa. No meu desenho, desculpa. O que a resposta foi dada? A resposta está dada em metros. Então, o que nós vamos fazer? Transformar centímetro para metro. Então, eu sei que 1 metro é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 100 centímetros. Se eu tenho, então x metros vai ser igual a 3.000 centímetros. Então, se eu multiplicar invertido aqui, ó, novamente eu vou ter que x vai ser igual a 30 metros. Ok, pessoal? Então, a resposta aqui dessa alternativa é a letra B. Então, se eu pegar esse projeto desse prédio na escala 1 para 500, pegar o escalímetro e medir lá 6 centímetros, isso, na verdade, vai equivaler a 30 metros na realidade. Então, esse primeiro exercício nada mais é do que um exercício de transformação de unidade, de escala. Okay? Então, eu estou mudando de uma escala Estou mudando a escala que está 1 para 500, me dando unidade em centímetro, quer saber quantos corresponde, então, na real em metros. Basicamente isso que a gente tem que fazer. Aplicação da fórmula direta. A número 2. A número 2, o que está sendo dito? A número 2 ele fala o seguinte: o levantamento topográfico é feito através de quais medidas? Escolha uma. Então, aqui, o que é um levantamento topográfico? O levantamento topográfico consiste em medidas de distâncias lineares e medidas de distâncias angulares. Esses dois parâmetros constituem um levantamento topográfico que vai nos dar condições de representar um determinado relevo, um determinado terreno em planta, no papel. Então, levantamento topográfico nada mais é do que obter medidas lineares e angulares, de forma que essas medidas angulares, elas são ângulos horizontais
ângulos horizontais são ângulos internos azimute, rumo, deflexões. Então, todos esses ângulos que nós medimos, que vocês trabalham desde a geometria básica da trigonometria, são então uma forma de representação topográfica. Ou seja, então, quando eu faço um levantamento topográfico, ele consiste em levantamentos de medidas lineares e angulares. Medidas lineares são medidas na horizontal, basicamente, e medidas angulares vão ser medidas, então, dos ângulos, que são esses diversos ângulos que nós falamos para vocês aqui agora. Okay? Então, nessa questão, a resposta correta seria a letra B. Quando tiverem dúvida, vocês vão falando, hein? Vão pontuando aí. Deixa eu só colocar aqui. Então, são questões bem simples, bem tranquilo mesmo. Até agora, nada de muito complicado. 3. O que ela vem falar? Trabalho de topografia deve ser realizado por profissionais qualificados, com auxílio de uma equipe integrada e instrumentação adequada. No entanto, para organizar uma incursão ao campo, para levantamento de coleta de dados, é fundamental que se conheça a fundo as normas vigentes, seguindo orientações de uso dos instrumentos. Assinar a alternativa que contém instrumentos utilizados no levantamento topográfico. Bom, nas nossas primeiras aulas que nós tivemos, o que nós falamos para a questão de um levantamento topográfico? Primeiro, levantamento topográfico, para mim saber que equipamento eu vou utilizar, qual escala eu vou utilizar, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que o meu cliente quer. Meu cliente quer um levantamento planimétrico ou um levantamento altimétrico. Se for um levantamento altimétrico, que é só altura, nós temos alguns equipamentos. Altimétrico, eu tenho geralmente trabalhando com trena convencional, ok? Pode ser também a trena laser. E o mais comum é o nível. Isso é para um levantamento altimétrico, então quer trabalhar com altura. Agora, se eu quero trabalhar com planimetria, com medições de área, os levantamentos ou os equipamentos que nós utilizamos são tração total, teodolito, trena, fotogrametria através de drone. Então, eu tenho muitos recursos que nos possibilita trabalhar com planimetria. Agora, se eu quero um levantamento plano e altimétrico, o que é um levantamento plano e altimétrico? É um levantamento que trabalha com os dois conceitos, tanto a parte plana como a parte de altura, cuja finalidade vai ser obtenção de curvas de níveis que nos dá condições, então, de fazer vários tipos de projetos, calcular volume, definir declividade do terreno, se vai ser costa, se é aterro, enfim, tudo que nós já falamos de uma certa forma em determinado momento. Mas por que eu estou citando isso? Porque todos esses levantamentos, esses equipamentos que eu acabei de citar para vocês, vão depender, então, do tipo de levantamento que nós vamos estar trabalhando. Então, novamente, os equipamentos mais comuns que nós temos, ó, vou citar aqui, ó, vão ser teodolitos, tração total, GPS, drone, trena, tem trena laser, trena metálica, trena de lona, enfim, uma infinidade de equipamentos. Levantamento através de satélites. Enfim, então nós temos uma infinidade de equipamentos a qual nós podemos trabalhar para fazer um levantamento. Precisamos então identificar qual é a extensão do local da área que eu vou levantar para definir o equipamento e, consequentemente, qual tipo de dado eu quero obter.
Então, se eu quero obter apenas altimetria, o que a gente mais recomenda é o quê? O nível. Que é o mais simples de se mexer e vai te dar um nível de precisão muito elevado. Se eu quero trabalhar com planimetria, que é com área, o nível eu não consigo obter distância. Então, eu vou descartar. Poder trabalhar com qualquer um desses outros que eu estou citando para vocês aqui. Além da questão de depender do parâmetro que eu quero obter, outro fator importante para definir qual tipo de equipamento a ser escolhido é qual o tamanho de área que eu quero levantar. Então, se eu quero medir a mesa onde onde está com o meu computador, eu não vou pegar uma estação total para medir uma mesa. Não vou pegar um GPS para medir uma mesa. Vou pegar o quê? Uma trena. Se eu vou medir talvez um quarto, um escritório, que é apenas um ambiente, eu vou pegar uma trena também. Às vezes é muito mais fácil. Agora, eu vou medir uma rua inteira, vou medir um lote, vou medir uma casa inteira. Aí tem outros equipamentos. Talvez a estação seja muito mais rápida, o teodolito, o próprio GPS. Então, esses são os equipamentos mais usuais. Existem alguns outros, mas muito pouco usual. Esses que estão mostro para vocês aqui são os que a gente mais utiliza, que vocês mais vão ver, então, na vida profissional de vocês. Ok? Então, desses equipamentos, quando a gente vem analisando basicamente as respostas, ele quer saber quais desses equipamentos são utilizados para levantamento topográfico. Então, estação parcial não é esse o nome, é estação total. Telescópio também não, então seria a letra C. Por que eu não marcaria a letra B se tem satélites aqui embaixo? Bom, primeiro, os satélites não tipo de levantamento também muito convencional, eles não trabalham sozinhos. Então, os satélites geodésicos, na verdade não nem é geodésico, é só satélite mesmo, eles são equipamentos que trabalham, em geral, com um outro componente, algum equipamento, como, por exemplo, o GPS. Então, o satélite fornece para o GPS as suas coordenadas georreferenciadas. Então, quando eu tenho um GPS para o campo, geralmente eu tenho 4, em alguns casos, 12 satélites para tentar dar uma precisão maior de localização naquele ponto. Então, o satélite acaba sendo um acessório, ele nem chega a ser considerado um instrumento. Okay? Eu vou até arriscar ele aqui para vocês, mas ele, então, é um componente, uma peça fundamental, digamos assim, para a gente trabalhar. Ele não chega a ser um instrumento exclusivo utilizado para levantamento topográfico. Bom, questão 4. A questão 4 é uma questão de transformação de rumo para azimuth, ou de azimuth para rumo. Nesse caso aqui específico, eu estou trabalhando com transformação de azimuth para rumo. Mas vamos ler a questão para a gente tentar interpretar. Às vezes algumas questões elas estão em forma de texto, mas é a mesma coisa que vocês já viram anteriormente. Então, anteriormente, basicamente, o que eu dava como enunciado? Transforme os pontos, coordenar pontos, digamos, rumo ou azimuth, um para o outro ou vice-versa. Então, se eu tenho as coordenadas de um determinado ponto ou segmento, e essa coordenada ela está com o ângulo azimuth, transforme para rumo. Ou se essa posição desse meu ponto está em rumo, transforma para azimuth. Era bem direto. Aqui eu coloquei em forma de um textozinho, só para a gente tentar extrair um pouco algumas informações. Então, o que eu ia falar no texto? Você é um responsável técnico pela divisão dos sistemas transmissores de um sistema eletromagnético de uma grande empresa. Basicamente, você foi contratado para implantar 4 antenas. Okay? Essas 4 antenas,
que vocês foram contratados para poder executar, elas estão com algumas características. A orientação delas, ou seja, a forma como elas estão locadas no espaço, não é da forma convencional, como nós tínhamos visto. Eles estavam acostumados, basicamente, a trabalhar com o sistema de orientação plano cartesiano, x e y. Vocês tinham o eixo x e y. Se eu falasse que eu tinha um ponto que tinha coordenadas 2 e 2, eles iriam me falar que esse ponto estava no primeiro quadrante. Ok? Então, é isso que nós tínhamos basicamente. São coordenadas 2 e 2. Ou seja, o valor de A e B, ou x e y. Hoje, nós mostramos para vocês que nós não trabalhamos muito com coordenadas cartesianas, x e y. Uma outra forma de dar orientação de um ponto no espaço é com, basicamente, orientações angulares. Então, nós temos como orientações angulares rumos e o azimuth, basicamente. Então, nós vamos ter aqui a seguinte análise a ser feita. Ele está dando para vocês que o painel, as quatro antenas, tem essa orientação num plano aqui, ó, x, y, o primeiro, segundo, terceiro quadrante, em coordenadas que são azimuth. Ele quer falar o seguinte, ó, bom, só que a sua empresa, ela só tem um equipamento que trabalha com rumo. Então, a sua contratante deu para você um projeto que está todo orientado em azimuth, você vai ter um equipamento no seu escritório que só trabalha com rumo. Você vai deixar de pegar a obra para executar? Não, você vai converter. Como que a gente faz essas conversões, então? A gente mostrou para vocês algumas formas de converter em cada quadrante quais as suas características, ok? Então, o painel ou a antena 1, ele fala que eu tenho um azimuth de 45 graus e 15 minutos. Então, deixa eu duplicar esse slide aqui, e a gente vem tirando. Então, eu vou limpar aqui esse desenho, vou pegar esse aqui como referência. Então, primeiro, então, nessa situação, qual é a primeira coisa? Define norte, sul, leste, oeste. Eu já até dei para vocês já, ó. Norte está em cima, sul, à direita, leste, à esquerda, oeste. Se eu não tivesse dado os quadrantes, o que vocês iriam fazer? Então, definir onde estaria seu norte, onde estaria seu sul, e iriam começar, então, a representar o seu segmento. Então, ele está me falando que o segmento é um segmento de ângulo que está no primeiro quadrante. Por quê? O que é o azimuth? Se o norte está para cima, o azimuth vai ser o quê? O ângulo marcado sentido horário, ok? Sempre partindo do norte e vai variar de 0 a 360 graus. Então, quando eu tenho um azimuth de 45 graus, quer dizer que quando eu sair do norte, ó, vamos ligar que eu tenho um norte aqui, a partir desse norte, eu vou marcar o ângulo de 45 graus. Se nós viéssemos até aqui, ó, essa linha vertical, nós teríamos 90 graus. Não é isso que nós temos. Nós temos o quê? A metade de 90 graus. Tem um ângulo de 45 graus. Então, nosso segmento de reta está algo mais ou menos aqui. Ó. Vocês, com o transferidor, poderiam fazer isso de uma forma mais prática. Nós teríamos essa situação aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, é meu azimuth. Vale
45 graus. Ok? Então, isso aqui é meu azimuth. Que vale 45 graus e 15 minutos, que foi falado lá em cima. O que é o rumo? O rumo é um ângulo marcado a partir do norte ou a partir do sul, tanto sentido horário como anti-horário, até bater o alinhamento, desde que não seja um ângulo maior do que 90 graus. Então, dessa forma, o que vai ser o rumo no meu primeiro quadrante? Se vocês começarem a marcar a partir do sul, sentido anti-horário, aqui já deu 90 graus. Não poderia. Se fosse sentido anti-horário, desculpa, horário, a mesma coisa. Aqui já deu 90 graus, 180, também não posso. Uma é só 90 graus. Então, a única solução que nós vamos ter é partindo do norte até bater no alinhamento. Nesse caso, se vocês analisarem, né, pé direito no papel, vocês vão ver que o rumo é igual ao quê? O azimuth no primeiro quadrante. Meu ângulo vermelho tem que ser igual ao azul. É a mesma abertura. Okay? Então, no primeiro quadrante, o que nós temos? Nós vamos ter, basicamente, que rumo é igual a azimuth. Nesse caso, meu rumo vale 45 graus, 15 minutos. Qual que é o detalhe? E para rumo, eu tenho que indicar qual é o quadrante que eu estou trabalhando. Então, qual que é esse quadrante aqui? É o quadrante norte-leste. Ou norte-é, NE. Por que norte-é, norte-leste? Porque aqui eu tenho norte, embaixo eu vou ter sul. Aqui eu tenho leste, à direita, e à esquerda eu vou ter oeste. Ok? O leste pode ser dado como sendo igual a E. Eu vou ter leste, que é igual a este. Ou o oeste também pode ser dado pela letra O ou letra W. Então, quando vocês identificarem as duas, uma das duas, ou O ou W significa oeste, ou L e o S significa leste. Então, no primeiro quadrante, rumo é igual a azimuth. Beleza? Vou duplicar o slide para me aproveitar. O que eu vou ter aqui, então? Vou deixar aqui meio escondidinho para me aproveitar depois. Segundo painel, ele fala que o azimuth tem 156 graus e 30 minutos. Então, segundo painel, o meu segmento de reta vai estar no segundo quadrante, vai estar aqui. Por que eu sei que vai estar aqui? Porque o azimuth, novamente, é o quê? Um ângulo marcado a partir do nosso sentido horário. Então, se vocês virarem sentido horário aqui, tem 90 graus.
Se chegasse até onde está o S, seria 180. Então, o valor aqui é menor que 180. Então, está no segundo quadrante. Quando a gente faz com o transferidor, fica mais preciso. De forma que esse ângulo aqui, ó, é meu azimuth. E vai ser o ângulo que está falando lá em cima, de 156 graus e 30 minutos. Ok? O que vai ser o rumo, então? O rumo, ele vai ser o ângulo formado a parte do norte ou do sul. Se nós marcarmos a parte do norte, aqui já deu maior que 90. Sentido anti-horário também. Então, a única opção é o quê? Marcar do sul sentido anti-horário. E vai ser esse ângulo vermelho aí que a gente acabou de marcar. Mas o que é esse ângulo vermelho aqui? No segundo quadrante, o que vai ser o rumo? No segundo quadrante, o rumo vai ser igual a 180 graus menos o azimuth. Por que isso? Se vocês pegarem todo esse ângulo aqui, ó, consigo riscar para vocês aqui. Todo esse ângulo que está aqui dentro aqui, ó, do meu círculo, ele vale 180 graus. Eu tenho um ângulo aqui em cima que vale 90 e aqui embaixo um outro ângulo que vale 90. Então 90 mais 90 vai dar 180 graus. Então se eu pegar 180 graus e tirar a seta azul, que é o azimuth, vai sobrar só o quê? Só o rumo. Então, no segundo quadrante, rumo é igual ao azimuth. Dessa forma, a nossa matemática ficaria como? 180 graus menos 156 e 30 minutos. Vai dar um rumo igual a... Vocês conferem as contas, fazendo favor, tá? 23 graus e 30 minutos. Tá correto? Não. Para o rumo, nós vamos fazer o quê? Indicar qual quadrante ele se refere. Então, ele S está saindo do sul e no sentido quadrante leste. Ok? Então, esse William, não é seria o segundo. 24, não? 24, não. Vamos conferir. Eu não fiz 24, aqui por alto. 56, 80. Aqui. Então, 4 e 80, né? Deixa eu ver aqui. Meu deu 23 e 30 mesmo. Aqui de novo. 180 menos 156 graus e 30 minutos. Ah, tá. Não, entendi. É por causa dos minutos. Ah, é. Então, 23 e 30, não é isso? Falei? É isso. Mas é bom vocês ir conferindo, porque às vezes eu bati aqui rapidamente e não passou batido. Então, 23 graus e 30 minutos, partindo do sul para leste. Esse é o segundo painel. Os demais é a mesma coisa. Vamos fazer só para a gente poder aproveitar o momento e relembrar aqui os conceitos. Então, a mesma coisa, aproveitar o desenho, ok? Mas a primeira coisa a ser feita, basicamente, é o quê? Definir norte, sul, leste, oeste. Por que eu trabalho com norte para cima? Só por conveniência, ok? Se vocês pegarem o norte e colocar em outra posição, por exemplo, no lugar do leste, a única coisa que vai dar é que seu desenho vai dar
rebatido 90 graus, ou 180 graus, dependendo do tanto que seja rotacionar. Mas aí fica a critério de vocês, como vocês vão trabalhar. Então, não tem a necessidade, basicamente, de trabalhar com o norte sempre apontado para cima. Mas é muito conveniente em projetos de trabalhar com esse critério. Definir o norte para cima e o sul vai estar oposto à direita, leste, à esquerda, oeste. Ok? Mas aí fica por convenção de cada um de vocês. Continuando, então, o terceiro painel. O terceiro painel, ele me deu que a minha antena, minha torre, vai ser instalada numa posição de azimuth 230 graus e 25 minutos. Seguindo por esse raciocínio, nós já sabemos que esse meu segmento vai estar onde? No terceiro quadrante. Ok? E no terceiro quadrante? No primeiro eu tenho 90, no segundo 180 e no terceiro eu tenho no máximo 270. Então é um valor maior que 270. Então vai ficar, então, nesse terceiro quadrante. Então esse ângulo aqui, ó, partindo do norte até bater meu alinhamento, é meu azimuth. Então esse meu azimuth aqui, ó, esse ângulo, vale 230 graus e 25 minutos. E é o que foi dado aqui no enunciado. O que vai ser o rumo, então? O rumo é um ângulo marcado a partir do norte ou sul menor que 90 graus. A nossa única opção nesse caso é marcar a parte do sul. Se eu partir do norte, ó, qualquer dos dois sentidos vai ser maior do que 90. Se fosse a parte do sul sentido anti-horário, também é maior que 90. Então, a única opção é sentido horário partindo do sul. Então, esse ângulo vermelho é meu rumo. Ok? Dessa forma, basicamente, o que vai ser meu rumo no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, a relação é um pouco diferente. No terceiro quadrante, o rumo vai ser igual ao azimuth menos 180 graus. Por que isso? Porque o azimuth não é o ângulo azul. Se desse ângulo azul nós retirarmos essa parcela aqui, ó, seria esse lado aqui, ó, vai sobrar só o quê? Só a parcela vermelha. Só que nesse quadrado que eu coloquei esse retângulo, na verdade, eu tampei. Quais ângulos eu tampei? Eu tampei um ângulo de 180 graus. Ó. Tampei 90 graus no primeiro quadrante e 90 no segundo quadrante. Então, retirei 180. Então, se eu pegar do azimuth 230 graus e 25 minutos, retirar 180 graus, vai sobrar só a setinha vermelha. E vai ser o quê? O valor do meu rumo. Então, no terceiro quadrante, rumo vai ser azimuth menos 180. Então, nesse caso, vai ser igual 230 graus, 25 minutos, ok? Menos 180 graus. Vai dar um rumo igual a, se eu não me engano, 50 graus e 25 minutos. Ok? Só isso? Não. Novamente, se eu não indicar qual é o quadrante que o rumo está, não tem sentido nenhum. Preciso indicar, então, que esse rumo está no terceiro quadrante. Então, ele está partindo do sul, indo sentido ao quadrante oeste. Ok, pessoal? Então, esse é a terceira situação. Vou clicar novamente para a gente fazer a última situação desse exemplo. Novamente, vou aproveitar o desenho. Okay? Então, o primeiro passo, a primeira coisa a ser feita é marcar norte, sul, leste, oeste, definir os quadrantes. A partir disso, pegar o transferidor e marcar o ângulo que está sendo dito para vocês. Então, o ângulo a partir do norte, sempre sentido horário. Então, nesse caso,
é um ângulo de 310 graus, então se eu venho até aqui eu tenho 90, 180, 270, eu sei então que eu estou no terceiro quadrante, desculpa, quarto quadrante. Então, meu segmento é isso aqui. O que vai ser o meu rumo, então? É um ângulo marcado do norte ou do sul. A nossa única opção para o ângulo ser menor que 90 graus é marcado do norte, sempre sentido anti-horário. Então, o ângulo que está em vermelho, basicamente, então, é o meu valor de rumo. Ok? Então, como que a gente define o rumo no quarto quadrante? Então, o azimuth, que é esse ângulo que está em azul, caso que ele vale 310 graus e 20 minutos. Está no quarto quadrante. O que vai ser o rumo no quarto quadrante? O rumo no quarto quadrante vai ser 360 graus menos azimuth. Por que 360 graus menos azimuth? Porque no quarto quadrante, se vocês analisarem, vocês têm basicamente uma circunferência. Deveria ter aqui mais ou menos na imagem, né? Então eu tenho 360 graus, que é uma volta completa. Se dessa volta completa nós retirarmos a parte em azul, vai sobrar só o vermelho, que é o rumo. Mas o que eu retirei, então, para chegar no rumo? O azimuth. Então, de 360 graus, que seria a volta completa, o círculo, eu tirei o azimuth. Então, nesse caso, vai ser 360 graus, menos o azimuth, que é 310 graus, e 20 minutos. Vai dar um rumo igual, se eu não me engano, 49 graus, 40 minutos. Ok, pessoal? Então, novamente, o rumo, aqui eu não finalizei. Para mim finalizar o rumo, eu preciso indicar quadrante. Então, eu já estava passando batido. Uma situação desse tipo, não faz diferença nenhuma eu falar que eu tenho um rumo de 49 graus e 40 minutos, porque eu não vou saber qual quadrante ele está. Eu tenho que informar, então, para o meu operário que vai para campo que essa torre vai estar no quarto quadrante, ou seja, ele vai ter que estar saindo do norte, sentido ao quadrante oeste. Okay? Então, basicamente, é isso que a gente tem na quarta questão, que foi transformação de rumo para azimuth. Então, é basicamente a mesma coisa, onde eu saio de rumo para chegar ao azimuth. É bem tranquilo também. O passo vai ser o inverso que nós acabamos de fazer aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode parar que a gente tenta voltar, mostrar novamente, mas a gente chegou a fazer vários exercícios esse na época, até mesmo em sala de aula ainda, depois que vocês fizeram algumas atividades. A diferença, novamente, aqui é que ele está em forma de texto, uma situação, um problema, e geralmente eu estava dando direta, só para a gente praticar mesmo, ok? Bom, a questão 5 é uma questão, digamos, discursiva. Ela faz algumas perguntas de alguns tipos de levantamento, alguns conceitos. Então, basicamente, eu já falei sobre todos esses conceitos de forma geral nos dois primeiros slides, mas depois vocês veem com calma, leem a apostila, mas de forma geral, o que seria o levantamento topográfico? O levantamento topográfico é basicamente o quê? Levantar medidas lineares e angulares. Vocês vão poder completar de uma forma mais tranquila. Levantamento planimétrico é o levantamento cujo objetivo é obtenção de áreas. Vou medir tudo que está no plano. Levantamento altimétrico, medir tudo que está relacionado à altura. O próprio nome já diz. E levantamento plano e altimétrico
É quando eu faço os dois levantamentos de forma junta, simultânea, tanto a parte plana como a parte de altura. Então, chama plano e altimétrico. Qual é o objetivo de levantamento topográfico? O objetivo de um levantamento topográfico é a produção de mapas e cartas topográficas, para facilitar o trabalho de engenheiros e arquitetos em locações de obras de forma geral. Então, normas sobre levantamento topográfico. Então, a gente tem duas normas sobre levantamento topográfico, mas o que são essas normas? Então, como qualquer outra norma, então, é um instrumento que nós temos que nos traz diretrizes de como proceder cada tipo de levantamento. Como que eu faço levantamento altimétrico? Como que eu faço levantamento planimétrico? Então, essas normas são basicamente, têm essa finalidade. Ok? Vocês vão com mais calma depois no material e vem lida com mais calma, com mais ênfase. Bom, a questão número 6 é bem parecido com o que nós fizemos lá na 1. Ele está falando na 6. Ó. Ele fala que ele tem uma sala que mede 8,20 metros por 5,80. Ou seja, ele tem um comprimento dessa sala em média 8 metros e 20. Esse comprimento maior mede 8,20. E metros. A outra dimensão, ele fala para mim, basicamente, que mede 5,80 metros. Isso são as medidas reais. E é uma sala que tem essas medidas aí. Aí ele está falando o seguinte, ele vai pegar essa sala e vai fazer um desenho arquitetônico. Ok? Ele vai colocar esse projeto em uma escala 1:50. Uma escala 1:50, quais são as medidas? Dzinho, que vai representar a distância no desenho. Então, aqui basicamente é fazer a ordem inversa do que nós fizemos na questão 1. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar a fórmula da escala. O que a fórmula da escala fala? A escala vai ser D minúsculo sobre D maiúsculo. Ok? Ou seja, uma escala 1:50, 1:100 é igual a uma distância no desenho sobre uma distância real. O que é a nossa incógnita aqui? É a distância no desenho, o D minúsculo. Ok? O D maiúsculo é a distância real que foi dada. Então, ele quer saber qual seria essa distância no desenho se ele adotasse a escala 1:50. Então, basicamente, poderia fazer duas fórmulas aqui, primeiramente. Ou a gente transforma isso aqui para centímetros já, ou trabalha do jeito que está aqui, descobre quanto que vale essa distância Dzinho na escala 1:50 em metros, depois transforma em centímetros, ou trabalha já direto, transforma isso aqui para centímetros, você já vai achar sua resposta direto em centímetros. Vamos por partes, então. Se eu pegar a escala 1:50, pegar 1 dividir por 50, vai ser igual a um Dzinho minúsculo que eu estou procurando, dividido por 8,2 metros.
Ou só fazendo o pente, que fica um pouco melhor para você identificar. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa, vou fazer isso aqui. Ó. 1 dividido para 50 é igual a D minúsculo dividido por 8,2 menos. Quando nós multiplicarmos invertido, pegar 1 multiplicar por 8,2 e pegar 50 e multiplicar por D, nós vamos ter basicamente isso aqui. Ó. 50D minúsculo vai ser igual a 8,2 metros. Eu quero saber o valor de D minúsculo, vou isolar o D. Então, vou pegar D é igual, D minúsculo é igual a 8,2. Se está multiplicando 50, vai passar o quê? Dividindo. É isso? Então, 8,2 metros dividido por 50 vai me dar o valor de D. Então, D vai ser igual a 8,2 dividido por 50. 0,164. Qual que é a unidade? Metros. Porque eu entrei com 8,2 metros. Ok? Só que ele quer saber em centímetros. Se você analisar a resposta, ela está toda em centímetros. Então, eu preciso transformar isso que está em metros para centímetros. É a regra de 3. Nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Zero vírgula 164 metros equivale a x centímetros. Quando eu multiplicar invertido aqui, ó, vou ter que x é igual a 100 vezes 0,164. X vai ser igual, então, a 16,4 centímetros. Ou seja, quando vocês pegarem essa planta que vocês fizeram no CAD, jogar a escala 1 para 50, se pegar o escalímetro e medir, vocês vão medir lá 16,4 centímetros, que equivale no real a 8,20 metros. Então, aqui, ó, nós já conseguiríamos eliminar, marcar a resposta correta, a letra C. Como exercício, eu recomendo vocês verificar. Fazer o mesmo agora para essa dimensão de 5,8. É a mesma coisa. Só que ao invés de ter 8,2, eu vou ter os valores de 5,8. Ok? Vou nem fazer aqui não, senão a gente perde tempo com um processo que é o mesmo. Só inverter aqui a ordem de execução aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Questão 7. Então, a questão 7 é uma questão de georreferenciamento. Então, o que ela é basicamente? Quando eu trabalhei com vocês, rumo e azimuth, nas primeiras aulas, eu falei que o rumo e o azimuth são formas de orientação e posição no espaço. Uma das primeiras formas de orientação que nós temos é orientação através do Sol. As pessoas antigas, até algumas pessoas hoje em dia, ainda usam o Sol como referência. Ou seja, nós temos como premissa sempre que o Sol ele nasce no leste e se põe a oeste.
É o que nos dá, então, condição de fazer a rosa do vento. Então, o que eu tenho, basicamente? No norte. Eu tenho o norte. Oposto ao norte, eu vou ter sempre o sul. À direita, onde o sol nasce, nós vamos ter sempre, então, o leste. Leste. À esquerda, nós vamos ter sempre oeste. Ok? Bom, e entre esses quadrantes principais, existem outros. Os principais são Nordeste, Sudoeste, Noroeste e Sudeste. Então, entre Norte e Leste, nós temos NL ou NL, ok? Que é Nordeste. Entre, só trocar aqui, ó. Tá? Entre Sul e Leste, eu tenho Leste. Entre Sul e Oeste, Sudoeste. E entre Norte e Oeste, eu tenho Noroeste. Então, esse é o sistema de posicionamento mais, orientação através do Sol mais antigo que nós temos. Depois dele veio surgindo outros, né? Veio surgindo a bússola, hoje tem estação, total, GPS, enfim, outras formas de nos posicionar. Mas esse é o mais convencional. Okay? Bom, a partir disso, então, foi proposto um anunciado para vocês, onde fala que é para considerar o horário de análise como sendo às 18 horas. Foi dado, então, que uma bola foi chutada a partir do centro, nas direções A, B, C e D. Desculpa, A, B e C apenas. E quer saber quais são essas direções que essas bolas vão ser percorridas. Ou seja, vai ser norte, sul, leste, oeste. Bom, então a primeira coisa que vocês têm que identificar que o campo de tem o campo de futebol tem as posições A, B, C e I. Que o sul, desculpa, o sol, ele está sendo indicado para vocês na parte superior da imagem que está mostrando para vocês aí. Qual que é a grande sacada desse exercício especificamente? E ele está me informando que são 18 horas. Então, se são 18 horas, o sol está o quê? Se pondo. Se o sol está se pondo, o sol se põe sempre a oeste. Se o sol se põe a oeste, então o oeste está em cima. Oposto ao oeste, nós temos o quê? Leste. Então, nós já sabemos que o leste está aqui embaixo. Ok? Então, se eu tenho oeste e leste, o que eu vou ter, então? Bom, o leste sempre vai estar do lado direito da sua mão. Então, imaginando que se tivesse um boneco aqui, ó, aqui seria o lado direito e em cima o lado esquerdo. Dessa forma, o norte estaria onde? Para onde está o ponto? B. O norte estaria aqui. Extremo ao norte, eu teria sul. É como se nós pegássemos esse desenho aqui, ó,
todo ele rotacionasse. Perdão. Nós teríamos, a mesma situação do anterior, teria quadrantes, norte estaria aqui, no meu caso, à direita, ao oposto ao norte-sul, embaixo leste e em cima oeste. Então, dessa forma, quando você analisa o ponto A, quando a bola vem para o ponto A, ele está indo para qual sentido? Leste. Então, você já eliminariam a letra B, C e E. Quando a bola vai para o ponto B, ela está em qual sentido? Norte. Nós acabamos de marcar. Quando ela está indo para o ponto C, seria o quê? Entre norte e oeste, eu tenho noroeste. Então, a minha resposta correta aqui seria a resposta A. Então, novamente, aqui é básica. A dificuldade básica foi o quê? Identificar o enunciado que ele está me informando que são 18 horas. São 18 horas, então o sol está se pondo. Se o sol está se pondo, eu obrigatoriamente vou ter o quê? Eu vou ter, nesse lado da imagem da figura, o quadrante oeste. Ok? Então, aqui foi só uma análise. Vocês vão trabalhar muito com arquitetura, por exemplo, ver muito essa questão de posição de sol para definir onde colocar janela, colocar áreas frias, para pegar o máximo de sol possível em alguns determinados momentos, enfim, uma análise de ser trabalhada. Bom, a questão 8 é uma questão de marcar também, eu vou passar por ela bem rapidamente. Ela fala sobre mapas, pergunta o que são mapas isométricos, qual que é a função dele. Então, quando vocês analisam as alternativas, elas são bem absurdas. Eu venho aqui, falo que mapas isométricos são métricos basicamente trabalham com medidas, né? Métricos. Então, tem que ser alguma coisa relacionada a medidas. Ele vem aqui nas alternativas e fala, vai medir populações, em uma região. Não. Curso de água de uma área? Também não. Tipos de clima em determinada região? Não. Variação de vegetação de uma área? Não. Vai definir basicamente o quê? Diferença de alturas, de altitudes de uma determinada região. Trabalhando com mapas isométricos. Hipoisométricos. Então, metros de medidas. Quando eu trabalho com hipos, basicamente relacionadas à altura. Tem que trabalhar com declividade. Então, esses mapas hipoisométricos são mapas geralmente coloridos, vem mostrando para diferentes intensidades de inclinação, diferentes cores. Seriam basicamente isso. Quanto mais vermelho, mais próximo ao vermelho, mais inclinado estaria determinadas regiões. Então, mapas hipoisométricos são mapas coloridos, dinâmicos, só chama temáticos, na verdade. Vão trabalhar, então, com declividade, ou, de uma forma direta, com altitude. Declividade nada mais é que a diferença de altura, a diferença de cotas. Ok? Bom, a próxima questão, uma questão 9. Nessa questão 9, ele pergunta qual a importância da cartografia para a arquitetura. Existem algumas alternativas aí, para vocês. A primeira, é importante para entender a vegetação de uma área de interesse? Bom, como arquitetos ou como engenheiros, vocês não têm interesse ou vão ter interesse em fazer um levantamento topográfico para ver vegetação. Então, é importante para auxiliar na escolha das cores usadas em um projeto? Acho que é bem isso. Hoje um projeto é diretamente relacionado ao gosto de cada um, ao gosto do seu cliente, para determinar algumas características bem peculiares, né? Da própria norma de ter padrão de litrez, de linhas, enfim. As cores vêm mais quando a gente trabalha com 3D, que é para
alguns destaques. São importantes para o desenvolvimento de equações de equilíbrio de eletrostática? Não. Não são importantes ferramentas para a realização de trabalhos como demarcação de limites de propriedades, locação de obras e construção de estádios. Verdadeiro. São importantes para conhecer a população para uma determinada região? Não. Isso é bem tranquilo também a questão. A 10, que é a nossa penúltima questão. Ela é uma questão que vão ter, quando pegarem no material, vai ter sensação que ela é uma questão longa, mas somente o enunciado dela, que é meio longo, ela vai ver depois no conteúdo que ela é bem simples. Talvez não precisaria nem ler o enunciado todo para resolvê-lo, mas vamos ler aqui de forma só para a gente tentar entender. É uma questão do Ministério do Turismo, um concurso que teve, onde fala o seguinte: curvas de nível são linhas fechadas, obtidas a partir de interpretação de planos horizontais com a superfície fechada do terreno. Como exemplificado na figura seguinte. Todos os pontos pertencentes a uma dessas linhas encontram-se no mesmo nível e, portanto, apresentam a mesma cota altimétrica. Então, os planos de interseção são paralelos e apresentam a mesma distância entre esses planos adjacentes. Essa distância recebe o nome de equidistância vertical. Segundo seus traçados, a curva de nível se classifica em mestres, apresentadas por traços mais espessos e cotados, sendo normalmente múltiplos de 5 ou 10. Intermediárias quando múltiplas de equidistância vertical e não linhas de meia equidistância. Que finalidade a densificação dos terrenos muito. Então, tudo que foi falado aqui é o conceito que nós temos de curva de nível. Todas aquelas propriedades que nós temos no decorrer das análises que nós estamos fazendo. Então, o que é a questão realmente? Ela fala o seguinte: com relação ao procedimento para a representação de um terreno por meio de curva de nível, por correta compreensão e suas recomendações normativas, assinale a alternativa correta. Então, a letra A, duas curvas de nível não podem se cruzar. Então, verdadeiro, que é uma das propriedades de curvas de nível. O que acontece se duas curvas de nível se cruzarem? Duas curvas de nível se intersecarem, se encontrarem num. Nós vamos se essa situação acontecer nesse ponto aqui, o que nós estaremos admitindo? Eu falo que essa curva de nível tem correto, essa de baixo tem uma curva de 102 metros ou 101 metros. O que eu estaria afirmando? Que esse ponto, ora ele vai estar a 100 metros de altura, ora 101 metros de altura. Então, isso não é verdade. Então, duas curvas de nível não podem. Essa de cara seria nossa resposta correta. Então, só ler as demais para a gente tentar ver se tem algum outro erro. Ele fala: quanto mais próximas as curvas de nível de um terreno, menor a declividade. Quanto mais próximas as curvas de nível tiver, maior vai ser a declividade. Então, isso aqui está errado. Inverteu. Ou seja, quanto mais juntinho minhas curvas de nível tiver, da outra, mais próximo elas estiver assim, mais inclinado vai estar o terreno. Ao
contrário, se essas cores de nível estiverem mais espaçadas, mais plano tende a ser o terreno. Okay? Imaginando que eu tenho uma linha horizontal aqui, uma duas situações. Esse ângulo de baixo aqui é menor do que o de cima. Quanto mais próximo estiver de nível, mais inclinado o terreno. Quanto mais afastadas, mais plano vai ser esse meu terreno. Então, o erro aqui é a palavra menor. Na letra C, ele fala o seguinte: ruas afastadas representam terreno limitado. Eu acabo muito de falar aqui agora. Mais afastadas representam terrenos do quê? Mais planos, menos acidentados. C. Pontos início e término de uma curva de nível pode ser diferente. Não, nós falamos, uma curva de nível, ela tem que começar, iniciar, faltando, finalizando no mesmo ponto. A principal característica da curva de nível é justamente terminar nesse mesmo ponto, dependente do sentido que eu faço o desenho. É sentido horário ou sentido. O nível tem que começar e terminar no mesmo tempo. Okay? Letra E, elevações de nível de maior valor envolve as de menor valor. Não. Nós temos, então, elevações. Isso aqui na imagem que é rapidinho. Um slide de uma aula que nós tivemos. Qual que é o conceito de elevação? Elevação eu vou ter o quê? Curva de nível de maior valor no centro, de acordo com a gente vai afastando para a periferia, vou tendo curvas de menor valor. Então, eu tenho 102 no centro, eu vou vindo 101, 100, ou seja, estou afastando, chegando no centro da periferia, eu vou ter curvas de menor valor. Na depressão é o inverso. Na depressão eu tenho na periferia curvas de maior valor e vou sentido ao centro tendo curvas de menores valores. O que está falando lá, sabe, é justamente o oposto. No enunciado, eu tenho que as elevações são superfícies em que as cores de nível de maior valor envolvem as de menor valor. Não, nós acabamos de ver o que é o oposto. Eu tenho que as curvas de nível ela tem menor valor, vai ser envolvidas pelas de maior valor. Okay?
E a 11, só para a gente finalizar, é basicamente uma questão onde a gente trabalha com o conceito de trigonometria, onde ela vem falando para a gente o seguinte, ó. A figura abaixo mostra uma viga AB, ok? Essa viga AB, ela vai ter 4 metros de comprimento, presa no ponto A, engaçada na parede, então, no ponto A. Ele vai ter um cabo de aço que vai sustentar essa viga. Esse cabo de aço tem um comprimento PQ. Está fixado, então, no meio da minha viga. Okay? Ele quer saber qual que é a distância entre os pontos da P, ou seja, qual que é esse comprimento aqui. O comprimento está em vermelho. Okay? Então, esse comprimento AP, a gente vai trabalhar com as relações convencionais que você já conhece. Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno ou tangente. Cosseno. Seno é cateto oposto. Sobre hipotenusa. É cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se nós tivermos um ângulo alfa, um ângulo x aqui. Então, seno de x vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. O que é hipotenusa? É esse triângulo. O que é o cateto oposto? Bom, a primeira coisa a ser feita, então, é definir qual são os meus ângulos. Ele está falando que ele tem um ângulo APQ que mede 40 graus. Qual que é esse ângulo? O ângulo APQ é esse ângulo aqui, ponto P, esse ângulo vale 40 graus. Ou seja, um triângulo APQ, no ponto P, que é o ângulo central, esse valor vale 40 graus. Esse ângulo está em azul, vou colocar mais espesso. Vale 40 graus. Quanto que vale, então? Quero saber a linha em vermelho. Se eu tenho esse ângulo, posso trabalhar com quais relações? Esse ângulo, esse cateto vermelho, para esse ângulo que é cateto adjacente. Cateto oposto é o ângulo que está oposto a ele. O cateto que está oposto ao ângulo. Nesse caso seria o aqui. Eu quero saber o vermelho, que é o cateto adjacente. As duas formas que eu trabalho com o cateto adjacente é cosseno ou tangente. Seno trabalho com cateto oposto e hipotenusa. Eu não quero saber o valor de hipotenusa e nem o valor do cateto oposto. Esse não é a intenção. Então, eu vou ter que focar ou no cosseno ou na tangente. O cosseno de alfa, ou a tangente de alfa, nós temos. Quanto que vale o cosseno de 40 graus que ele falou? 0,77. E a tangente, 0,84. Então, cosseno e tangente não é incógnito. Está na esquerda, não é incógnito. Se eu for trabalhar com cosseno, o que eu tenho como incógnito? O cateto adjacente, que é a linha vermelha, e o cateto PQ. Eu vou ter duas incógnitas, ou seja, não vou resolver em nada meu problema. Então, também não vou trabalhar com cosseno. É a melhor opção. A melhor opção é você trabalhar, então, com tangente.
que é a tangente de x? A tangente de 40 graus. Então, tangente 40 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é o cateto A, dividido por cateto aqui, né? Que é o oposto. Esse cateto aqui, que quanto que vale ele? Ele vale 2. Por que eu sei que ele vale 2? Porque fala que a viga toda AB tem 4 pontos, que está na metade de 4 metros, na metade de 4, 2. Então, a minha tangente de 40 graus, eu vou substituir direto, é 0,84. Dividido pelo AP, que vale e é a nossa incógnita. Nós temos que saber. Então, o que eu tenho como valor é o AQ, que vale 2. Ok? Então, o que é o AP? Então, AP, quando a gente multiplicar invertido, vai ser igual. Vai ser AP vezes 0,84 vezes 0,84 vai ser igual a 2. Então, AP é igual a 2 dividido por 0,84. 2,38 metros. A distância entre o ponto AP é aproximadamente 2,38 metros. Essa é a única forma de fazer? Não, trigonometria existe outras formas. Talvez essa seja a que vocês vão ter menos trabalho, fazer menos passos para ser resolvido. Mas poderia fazer de outra forma? Poderia. Tem a lei dos senos, a lei dos cossenos, até mesmo trabalhar com relação de seno aqui, descobrir hipotenusa, depois trabalhar com Pitágoras, ele tem uma infinidade de passos que vocês poderiam dar ou fazer para chegar a esse mesmo raciocínio, esse mesmo resultado. Okay? Então, basicamente, seria isso a nossa breve revisão que a gente faria hoje com vocês aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quem quiser perguntar, o momento é esse. Depois também, quem for fazendo, quiser surgir outras dúvidas que não compreendeu aqui no passo, pode me chamar aí no e-mail, no WhatsApp, para a gente poder tentar solucionar para vocês. Ok? Eu estou aberto para tirar a dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa específica, pode falar. Então, pessoal, caso alguém estiver se sentindo constrangido em tirar a dúvida, pode então novamente me chamar lá no privado, pode conversar comigo, para a gente poder então resolver, solucionar as dúvidas. Novamente. Ok? Dá uma lida lá naquele item lá onde. De nada, agradeço você. Então, a gente fica até a próxima. Tá ok, obrigado, valeu.